O Real Madrid venceu o Leganés por 3-0 em uma atuação sólida, mas a partida ficou marcada por uma polêmica envolvendo Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Apesar da vitória e do excelente desempenho do time, a decisão do técnico Carlo Ancelotti de substituir Vinícius Júnior em sua posição para colocar Mbappé gerou um grande alvoroço entre os torcedores e a imprensa. O Real Madrid chegou à vitória em uma partida fora de casa, onde o time impôs seu domínio. Aproveitando a derrota do Barcelona para o Celta de Vigo, o time merengue conseguiu se aproximar ainda mais do rival na tabela do Campeonato Espanhol. O Leganés, que vinha de 3 jogos sem perder em casa, não conseguiu resistir à pressão do Real e acabou sendo derrotado por 3-0. O jogo começou com uma marcação forte por parte do Leganés, que dificultou a vida de Vinícius Júnior e Mbappé, mas o talento do ataque madridista sobressaiu. Aos 10 minutos, Mbappé recebeu uma assistência de Vinícius, mas o gol foi anulado por impedimento. Mesmo assim, o Real Madrid seguiu pressionando e, aos 43 minutos do primeiro tempo, Vinícius Júnior recuperou a bola na defesa, tocou para Mbappé, que abriu o placar, anotando seu primeiro gol da partida. No segundo tempo, com o Leganés mais exposto na busca pelo empate, o Real Madrid não desperdiçou a chance de ampliar. Valverde, com um belo gol de falta, fez 2-0 e, perto do fim, Jude Bellingham fechou a conta com um gol aos 41 minutos, após cobrança de escanteio. No entanto, a grande polêmica do jogo foi a substituição de Vinícius Júnior. Ancelotti havia garantido anteriormente que a posição de ponta esquerda era de Vinícius e apenas dele, mas, na partida contra o Leganés, o técnico optou por tirá-lo dessa posição e movê-lo para o meio-campo para dar lugar a Mbappé na esquerda. Essa decisão foi vista com maus olhos por muitos, que consideraram que Vinícius Júnior não deveria ser retirado de sua posição titular, especialmente para acomodar Mbappé. A mudança de Ancelotti foi interpretada por muitos como uma adaptação do Real Madrid às vontades de Mbappé, algo que poderia lembrar o tratamento dado a ele no Paris Saint-Germain. Torcedores e jornalistas questionaram o técnico italiano, acusando-o de ceder às demandas de Mbappé, especialmente após ele ter dito em uma coletiva que o francês nunca havia pedido uma posição específica em campo. No entanto, no jogo seguinte, Mbappé apareceu jogando exatamente na posição que ele queria. Após a partida, Ancelotti tentou contornar a situação, dizendo que Vinícius e Mbappé não estavam amarrados a posições fixas e poderiam se movimentar conforme as necessidades do jogo. Contudo, o que ficou claro durante a partida foi que Mbappé jogou como um ponta esquerda fixo, enquanto Vinícius Júnior se movia por todo o campo, muitas vezes fazendo o papel de coadjuvante, dando passes para o francês. Vinícius Júnior, no entanto, chamou a atenção pela sua solidariedade e espírito de equipe. Em 2 jogadas, ele fez passes decisivos para Mbappé, que teve a chance de marcar, ajudando o francês a acabar com sua má fase. A imprensa e os torcedores ficaram impressionados com a atitude de Vinícius, que, apesar de não ser o protagonista do jogo, demonstrou grande maturidade e altruísmo em suas ações em campo. A situação de Vinícius Júnior gerou críticas a Ancelotti, principalmente pela forma como o técnico deslocou o brasileiro de sua posição natural para acomodar Mbappé. Essa mudança, segundo alguns, tirou o protagonismo de Vinícius e o transformou em um mero passador, enquanto Mbappé assumia o centro das atenções. A imprensa espanhola também apontou que Rodrigo, outro jogador importante, também perdeu seu espaço com a chegada de Mbappé, o que gerou ainda mais tensão no vestiário. O maior temor dos torcedores é que, com a preferência de Ancelotti por Mbappé, Vinícius Júnior comece a perder espaço no time. Isso poderia criar um racha no elenco, afetando a harmonia do grupo. Para muitos, a camisa 10 de Modric, quando ele se aposentar, deveria cair nas mãos de Vinícius Júnior, dado seu talento e a função que ele desempenhou no jogo contra o Leganés, mais próxima da de um camisa 10 do que de um ponta esquerda. Enquanto isso, Lionel Messi, o camisa da Argentina, surpreendeu a todos ao revelar que seu maior ídolo não é Ronaldinho Gaúcho, mas sim Ronaldo Fenômeno. Messi explicou as razões de sua admiração pelo ex-centroavante da seleção brasileira, uma declaração que deixou muitos fãs de futebol surpresos. A vitória do Real Madrid sobre o Leganés, embora importante, ficou ofuscada pelas discussões em torno das escolhas táticas de Ancelotti. A situação de Vinícius Júnior no time merengue segue sendo um dos tópicos mais comentados,
e as reações de torcedores e especialistas indicarão o rumo que o relacionamento entre o treinador e o jogador tomará nos próximos jogos.